Neste vídeo eu vou falar do pai e do filho. Fui filho e não entendi meu pai. Hoje sou pai e não entendo meu filho. Um dia um senhor, ele me falou isso e eu entendi o que ele quis falar. Eu poderia hoje entender totalmente meu filho, porque eu já vivi o tempo de filho. Só que há tempos, cada um tempo da sua vida, ele muda completamente. Ensina a criança no caminho que ele deve andar, e ainda quando velho, ele não desviará. Esse é o provérbio 22:6. É uma lição que a gente temos que aprender. Uma grande maioria dos pais, ele acredita que o filho ele tem que ser eternamente a personalidade do pai. E vai chegar uma hora que ele vai querer ter a sua personalidade, quando não combinam os dois. O filho ele não quer passar a vida inteira ouvindo o pai. Sou motorista de aplicativo e um dia eu peguei um jovem e ele me falou que o pai dele tinha mandado ele sair de casa, porque ele assumiu que ele era gay. E ele, falando mal do pai, disse que o pai não entendia ele. E eu cheguei para ele e conversei, eu disse, amigo, quantos anos você tem? Ele disse, eu tenho 25 anos. Com 25 anos, você está preparado para seguir sua vida? Você tem seu emprego? Eu digo, amigo, quando a gente vira adulto, a gente tem que tomar a nossa posição. Eu falei para aquele jovem que, olha, você precisa trabalhar, ser independente, sair de casa e você assumir o que você é, o que você quer. Não queira que o seu pai seja você. Não queira que seu pai ele vá aceitar o que você é, o que você quer. Porque para um pai, como eu te falei, a personalidade dele você tem que levar. E geralmente você não tem a personalidade dele, a forma que ele vive, a forma que ele acredita. E pais e filhos, eles são diferentes. Enquanto você tem até 10 anos de idade, você segue a personalidade do seu pai. A partir daí, aí você tem seu caminho para você seguir. Então vá, trabalhe, tenha sua independência, seja o que você quer ser, seja livre. Aí depois seu pai vai ter você como amigo. Mas enquanto você estiver na casa do seu pai, você tem que respeitar o que ele acredita, o direito dele, que pode até ser um direito ultrapassado, mas é seu pai. Agora, não pode se viver no mesmo teto quando não se combina, quando não se acredita na mesma coisa. Um dia, um homem, ele tinha 2 filhos. O sonho do homem era comprar uma casa para cada um filho, porque ele não teve aquilo. Então ele chegou e falou, eu vou comprar uma casa para meu filho. Mas no decorrer do tempo, a esposa dele adoeceu e ele precisava desfazer de um bem. E ele precisava falar com um dos filhos que ele deu a casa. E chegou, conversou com a esposa e perguntou a ela, o que é que você acha? Com quem a gente vai falar? Aí falou com o filho número 1. Filho, olha, eu estou com um problema sério, sua mãe está doente, e aquela casa que eu dei para você, eu queria pedir para mim vender, para mim sair das contas e cuidar da saúde da sua mãe. E o filho número 1 falou, pai, eu não posso fazer isso, que eu sou casado e eu moro na casa, e onde eu vou morar? Ele falou, o filho número 2. O filho número 2 falou, meu pai, eu estou fazendo universidade e eu não posso desfazer desse bem, porque esse bem aí é para me pagar a universidade, o senhor não pode me ajudar. E o pai, ele não sabia o que fazia naquela hora e teve de vender a sua própria casa para cuidar da saúde da sua esposa. E moral da história, esse é um assunto que a gente comenta, que os pais geralmente, eles querem dar a sua vida pelos filhos. Então, essa mãe e esse pai, eles lutaram tanto, eles trabalharam tanto, na intenção de um dia que precisar, ele ter a ajuda dos filhos, mas não teve. E os filhos, eles querem ter a própria vida dele. Quando fala de criança, a gente percebe que... E a criança, geralmente, ela é inocente. O que você fala para ela, ela interpreta como que seja uma verdade. Um amigo meu, ele me contou algo até engraçado, que ele chegou para o filho dele e disse, olha, meu filho, não minta, nunca minta.
Seja verdadeiro. Você precisa falar a verdade. Doa em quem doer. O pai chegou e falou, olha, quem mente vai para o inferno, viu, meu filho? E um dia o pai estava em casa, aí chegou um vizinho dele que ele não queria atender. Aí o vizinho bateu na porta e perguntou por ele, pelo pai, e ele disse, diga que eu não estou, diga que eu não estou. Aí o filho chegou para ele e disse, pai, o senhor já vai? Aí o pai dele disse assim, para onde, meu filho? O senhor já vai para o inferno? Porque o senhor falou que quem mente vai para o inferno. Que a criança, ela acredita, a criança ela é verdadeira. A criança ela pode até mentir, mas ela não mente por maldade. Geralmente ela mente para se safar daquele pequeno problema que está acontecendo. Agora o adulto, geralmente, ele mente porque ele tem objetivo. Ele premedita a mentira. E a criança, ela é muito sincera. Eu vinha numa van, numa viagem, aí tinha uma criancinha muito inteligente. E ela falava com todo mundo. E todo mundo que chegava na van, ela perguntava o nome. Ela sempre conversava e todo mundo dava atenção a ela. Aí ela chegou e disse assim, meu pai e minha mãe dormem pelados. A avó ouviu isso, a avó catucou ele para ele não falar naquilo. E daí em diante, todo mundo que estava na van começou a falar de outro assunto. Começou a falar com o tempo, começou a falar da política, da religião, e o menino querendo interagir, querendo falar. Todo mundo que estava em volta não queria ouvir a criança. Porque a criança, ela não sabe. A criança, ela não sabe o que é a situação. E a criança, ela é verdadeira. Quando ela fala algo que ela ouviu, então muitas das vezes a gente precisa ter o máximo de cuidado com as nossas crianças. O que vai falar, o que vai dizer, tudo a criança acredita. Teve uma época que eu estava conversando com um amigo meu, aí era eu, um amigo meu e o filho dele. Ele é pequeno, acho que ele tinha uns 5 anos de idade. Aí chegou outro amigo meu e brincando com o outro, aí falou, você vai vender esse menino? Aí o cara disse assim, vendo. Aí brincaram lá, falaram o preço, está comprado. E aí a gente começou a conversar e de repente a criança começou a chorar. E ela disse, mas pai, o senhor me vendeu, pai. Tanto que eu gosto do senhor. Você entendeu? Ela acreditou que o pai ia vender o filho. Então a inocência do filho é tão grande que vale toda a compreensão com o filho. Eu lembro quando eu era criança, eu era uma criança muito ativa. Daquele tempo eu era ativa. Eu não gostava muito de trabalhar. O meu pai, ele deixava uma tarefa de roça para a gente fazer. A tarefa é um tamanho que ele media e dizia, se você terminar, você está livre pela semana. E eu percebia que eu ia trabalhar e eu não gostava. Aí eu tinha um problema que saía sangue do meu nariz. O que eu fazia? Eu catucava o nariz, mexia, até sangrar. Quando meu nariz sangrava, eu pegava o sangue, espalhava na coberta, e quando amanhecia o dia que minha mãe via, ela ficava louca. Ela dizia, pronto, a partir de hoje, você vai passar uns 6 meses sem trabalhar, na roça. E o que eu queria era isso. Só que eu não entendia que eu nem podia trabalhar, mas também não podia brincar e também não podia comer o que todo mundo comia, porque naquele tempo tudo fazia mal. Coisa gelada não podia porque faz mal. Jogar bola na poeira não podia porque faz mal. E eu comecei a entender que aquela mentira que eu inventava não dava certo. A gente tinha 10 irmãos. E geralmente, naquele tempo, quando adoecia, meu pai não podia levar um só. Meu pai tinha que levar todo mundo para o hospital. Aí minha mãe dizia, olha, tá doente 2. Pai, não, deixa eu aumentar mais, para a gente juntar e levar. E eu percebi que só faltava uma pessoa para meu pai completar a turma de gente doente. Que eu precisava ir andar nessa rural. Eu nunca tinha andado numa rural. Minha mãe chegou para meu pai e falou, pronto, já tem 4 doentes. Aí meu pai disse, deixa eu fazer pelo menos 5. Aí eu entendi, eu passei a noite fingindo que estava doente. Aí minha mãe, ela botava as coisas no fogo, eu ia, botava um pano molhado na panela e colocava no meu pescoço e mandava minha mãe ver se eu estava com febre. E minha mãe,
percebia que eu estava doente, que eu era um dos mais doentes, mas não era doente, eu fingia que era doente. Aí minha mãe chegou para meu pai, aí disse, pronto, mais um, Nana aqui está doente. Minha mãe dizia, pronto, completou, 5. Aí meu pai ia buscar a rural, contratava o homem e enchia a rural de menino. Isso era uma alegria só. Chegava no hospital, eu ia tomar vacina. E criança não gosta de tomar vacina, tomar injeção. Naquele tempo, as vacinas, parece que a agulha era maior do que hoje. Meu amigo, quando o médico chegava e me chamou para pegar a vacina, eu comecei a gritar e tive de confessar o crime. Eu tive, não, mas não estou doente, não, eu fingi. Aí, o que é que acontecia? Meu pai metia a pia. Porque naquele tempo, as crianças, elas apanhavam. Naquele tempo podia faltar tudo no casa, mas o cipó sempre estava guardado para as crianças levadas. Quem fazia a lei eram os pais. Naquele tempo existia 3 leis. Era a lei de Deus, a lei do pai e a lei do homem. Mas o que obedecia era a lei de Deus e a lei do pai. Não importava você questionar. Para chegar na lei do homem, se você sobrevivesse, você chegava. Porque os pais não deixavam a criança fazer nada de errado. E se fizesse, o pai batia, o pai exemprava. E o pai que exemprava, ele era um herói, ele era um pai de verdade. Naquele tempo, era uma referência. Era você ter um pai que botava ordem. Eu encontrei 2 senhores conversando numa praça, e eles falando, hoje em dia, os filhos de hoje falam o que quer. Hoje em dia, a lei não é mais como era antes. E o que eu vi não é que as crianças são ruins, os pais mudaram, a lei mudou. Porque, imagine, numa sociedade que a gente vivemos hoje, se a gente fosse adotar a forma que a gente vivia antes. E quando a justiça percebe que está havendo excesso, isso era para ter acontecido no meu tempo. Que os pais, antigamente, eles batiam nos filhos, que os filhos iam tomar banho de água de sal. Eu acredito que a maioria dos filhos do meu tempo passaram por essa situação. Que os pais, eles amavam os filhos, mas eles tinham que educar os filhos daquela forma. Ele não admitia que um vizinho viesse falar que o filho fez algo errado. Aí você vê que hoje, o que acontece? Hoje, os pais chegam e dizem assim, hoje ninguém pode bater nos filhos não, porque os filhos fazem o que quer. Eu acredito que os filhos não fazem o que quer, porque os filhos não sabem o que é criar. Quando os filhos nascem, quem ensina o filho a andar? Quem ensina o filho a falar? É você. Então, se você ensina isso, você pode ensinar um caminho para ele seguir. Porque a criança, antes dela nascer, ela faz o que você quer. Aproveita esse tempo para você ensinar ele, a ensinar ela. Agora, se você pega seu filho e você agride ele, eu tenho a certeza que quando ele crescer, ele vai querer fazer a mesma coisa com seus filhos. Hoje, o pai que tem consciência não faz mais. E se for, é punido. Antigamente não, era fazer porque o meu avô fez, o meu pai fez e todo mundo fez. Porque a honra do pai era o filho. Quando a gente era criança, meu pai me dizia, olha, você pode arrastar seu bigode no chão, mas quem manda aqui sou eu. Era a lei que existia antigamente. O pai dominava. Aí quando se fala que os filhos de antigamente eram educados e eram comportados, eles eram forçados a isso. Hoje as crianças elas têm liberdade de dizer o que quer, o que pensa. É bom, mas para os pais que tinham uma criação bem rígida, isso mudou muito. Então os avós, hoje, eles veem isso como uma afronta. Quando a criança de hoje, ela responde o mais velho, ela não obedece, ela fala quando alguém está falando. Porque meu pai, ele só olhava. E os pais de todos os filhos da minha geração. Ele não precisava falar nada. Quando ele olhava, você já sabia a sua posição. E naquele tempo, os filhos eles não tinham voz nem vez. Eles tinham que fazer aquilo que o pai queria. E muitas das vezes, quando o filho ele crescia, aí ele tinha que levar a regra. Ele dizia, não, meu pai, ele me educou daquele jeito, eu vou educar meus filhos também desse jeito. Isso vira uma bola de neve.
Aí você pode até pensar, não, então hoje eu estou defendendo a criação de hoje. Tem muitas coisas ruins na criação de hoje, porque hoje a gente não tem mais aquele respeito que tinha. Mas também a criança de hoje, ela tem a liberdade dela falar o que está acontecendo. E antigamente, quando um velho falava uma coisa, as crianças já estavam erradas, ela não podia rebater. Eu lembro que tinha um homem que era amigo do meu pai, que toda vez que meu pai, vamos supor, estava conversando e a gente estava junto. Quando meu pai saía, ele fazia careta, eles pegavam a cabeça da gente, batiam uma na outra, sem o pai da gente saber. E a gente não podia dizer a meu pai, porque meu pai, ele não ia acreditar, ele ia achar que a gente estava mentindo. E uma mentira é imperdoável. Os pais não admitiam que uma criança mentisse. Então, se compadre fulano falasse uma história, era aquilo que ele falava, não podia ter outra conversa. E o que eu percebo é que hoje as crianças, elas não são mais abusadas. As crianças que sofriam abuso antigamente, elas hoje elas vão à tona, todo mundo sabe o que está acontecendo. Que meu pai morreu e não falou para mim quem ele gostava. Ele tinha 10 filhos. E um dia eu perguntei a meu pai, pai, quem o senhor gosta mais? Ele disse, meu filho, todos são iguais, eu gosto de todos. E claro que todos os filhos, ele tem um ciúme, ele acredita que o pai gosta do mais velho ou do mais novo. Aí hoje eu sou pai e essa pergunta eu não posso nem responder. Eu tenho 2 filhos e a gente, claro que o menor a gente cuida porque ele precisa da gente. O maior a gente pensa que já criou, já cresceu. Mas o amor do primeiro é sempre aquele amor. E do último também. Então é confuso a gente chegar e dizer qual o amor que a gente tem de um filho. E o amor geralmente ele é igual. A gente, se pudesse, a gente abraçava todos. O vídeo de hoje foi falando sobre pais e filhos. E espero que essa seja uma boa discussão, que a gente possa falar sobre esse assunto. A conclusão de cada um é importante. Saúde e paz a todos e até a próxima.